Sempre alerta, escotista! Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo de programa do ramo Lobinho, mas para iniciar precisamos entender o que é um ciclo de programa. Este conceito determina o período em que um conjunto de atividades é desenvolvido e avaliado, se tornando um instrumento educativo e uma ferramenta de planejamento participativo dentro da sua alcateia, possuindo uma duração variável de 2 a 4 meses. No ramo Lobinho, o ciclo é constituído por 5 fases sucessivas. A primeira fase se encontra o diagnóstico, a ênfase e a pré-seleção de atividades. No diagnóstico, os escotistas, durante a primeira semana, em reunião de chefia, farão uma análise e definirão a situação real da sua alcateia como um todo. Em seguida, a ênfase será a questão principal apontada pelo diagnóstico e deverá receber um tratamento prioritário no ciclo. A ênfase que tem o objetivo orientar ao ciclo deve estar relacionada aos tipos de atividades, às áreas de desenvolvimento e às relações sociais na alcateia. Definida a ênfase educativa, se inicia a pré-seleção das atividades variáveis que serão propostas aos lobinhos, para que sejam realizadas no ciclo de programa. Elas devem ter coerência com a ênfase educativa e contribuir para a conquista de competências em todas as áreas. Diferente dos ramos maiores, os velhos lobos estimulam e orientam bastante nessa fase, pois muitas vezes em uma alcateia com crianças muito jovens, a percepção pode estar mais limitada. No entanto, sempre deixe as crianças pensarem e agirem. Seu papel é estimular e não fazer por elas. Na segunda fase, são feitas propostas e também a seleção das atividades. A lista de propostas deve conter mais atividades do que seja possível realizar. Uma verdadeira chuva de ideias. Em seguida, os lobinhos devem escolher as que mais querem realizar. E, para que essa seleção aconteça de forma justa, é criada uma atividade lúdica chamada Jogo Democrático. Esse jogo tem como objetivo facilitar a participação ativa das crianças no processo de tomada de decisão, fazendo com que elas aprendam a fazer opções de maneira atrativa e divertida para a faixa etária. E ainda podem ser também temáticos, como por exemplo simulando um tribunal de júri. O resultado desse jogo expressa a vontade da maioria e deve sim ser respeitado. Os escotistas podem encontrar exemplos de jogos democráticos consultando o capítulo 11 do seu Manual de Escotista do ramo Lobinho. Na terceira fase do ciclo, damos início à organização e ao projeto de atividades. Na organização, temos como objetivo a elaboração do calendário de atividades. Para que você não tenha dor de cabeça, basta observar alguns pontos durante a sua criação. São eles: observar as datas disponíveis, considerar as atividades de grupo, distritais e regionais, escolher as datas mais convenientes para as atividades e completar o calendário com as reuniões normais em sede. O projeto de atividades é sinônimo de planejamento. Depois que o calendário de atividades for aprovado pelos lobinhos na roca de conselho, inicia-se então a preparação, que tem como objetivo a confecção de materiais, compras e demais providências. Não deixem tudo para a última hora, hein? As atividades devem ser preparadas com antecedência. Chegamos então à fase mais importante do ciclo de programa, o desenvolvimento e a avaliação das atividades da alcateia. Nela, as crianças participam e se divertem. A chefia aplica as atividades, ajuda na motivação e mantém o foco e o ritmo. É necessário fixar os objetivos previamente. Após a realização de cada atividade, fazer sempre a respectiva avaliação, não esquecendo de levar em consideração a opinião das crianças e também dos pais. Nessa fase também temos o acompanhamento da progressão pessoal dos lobinhos e das lobinhas. Durante a realização das atividades, cada escotista observa a participação do lobinho no qual está encarregado, tendo como objetivo acompanhar as conquistas e detectar as dificuldades. Assim, poderá ajudá-los e orientá-los nesse processo de desenvolvimento pessoal. A quinta e última fase do ciclo de programa é a conclusão da avaliação da progressão pessoal. Nessa fase, nós, escotistas, devemos conversar com as crianças que acompanhamos para estabelecer um acordo em comum sobre as competências que foram conquistadas. Todas as atividades de um ciclo devem permitir à criança perceber que está vivenciando experiências que a levam a progredir. Após o fechamento dessas 5 etapas, reunimos todos os escotistas da alcateia para analisarmos quem está em condições de fechar uma etapa do caminho da jungle, cujo distintivo de progressão lhe será entregue em uma ocasião especial.
A vida da alcateia é uma sucessão de ciclos de programa. Eles dão oportunidades aos jovens de exercitar uma vida democrática, aprender a defender a sua opinião pessoal, respeitar e valorizar a opinião alheia, tomar decisões e adquirir capacidade de organização. E para você, escotista? Bem, ela é uma ferramenta que os ajuda a planejar e avaliar constantemente o seu trabalho, trazendo resultados que atingem uma maior eficácia e coerência com a proposta educativa do movimento escoteiro. Para lhes ajudar a saber mais características específicas do ciclo de programa do ramo Lobinho, você pode consultar os livros Manual do Escotista e o Guia de Bolso Escotistas em Ação. Agora é hora de colocar a sua alcateia para funcionar de forma correta, melhor possível. Para conferir orientações sobre os ciclos de programa dos outros ramos da nossa instituição, basta clicar na miniatura aqui do lado.